Graça e paz, meus irmãos. Mais um devocional se iniciando. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos no livro do Apóstolo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, e depois capítulo 14, versículo 6. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a verdade que nos liberta. E é um dos versículos-chave para realmente nós entendermos e vivemos dentro da vontade e do querer do nosso Senhor Deus. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, vai falar assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem em mim e na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. E o versículo 32, que é o versículo chave para esse vídeo, para esse devocional, versículo chave para a sua vida: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente vê aqui, nesse primeiro instante, há dois princípios a qual o nosso Senhor Jesus verdadeiramente estipulou para nós se titularmos discípulos dele, mas aqui Jesus está aplicando, é claro, naquela época para todos aqueles que tinham crido nele, mas se aplica também na nossa vida e no nosso dia a dia, para nós se tornarmos verdadeiramente cristãos, pequenos Cristo aqui na terra. Primeiro ponto é permanecer na palavra soberana do nosso Senhor Deus. Viver de forma mais intensa, não viver de uma forma rasa ou de uma forma superficial, mas aplicar constantemente, gradativamente em nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é sobre isso. Versículo 31. Jesus fala para verdadeiramente nós se auto-titularmos como cristãos, não vamos usar discípulos porque foi naquele tempo, mas se titularmos como cristão, temos que verdadeiramente viver dentro da palavra, dentro do evangelho, a qual o nosso Senhor Jesus explicou e deixou especificado para todos os vossos discípulos. E o versículo 32, que é o versículo chave desse devocional: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas você já parou para pensar que verdade é essa? Que verdade que o nosso Senhor Jesus estava mencionando ou estavam falando para os seus discípulos e para todos aqueles judeus a qual haviam crido nele? E a própria Bíblia responde Bíblia. Então Bíblia responde Bíblia. Não tem como eu sobrepor a palavra do nosso Senhor Deus. E vocês já se perguntaram qual a verdade a qual nosso Senhor Jesus está falando e especificando? Temos dicas, temos pistas. O próprio nosso Senhor Jesus, ele se manifesta sobre isso, e eu vou falar daqui a pouquinho, mas você já pararam para pensar qual a verdade que vocês estão vivendo na sua vida? Será que vocês estão aplicando a verdade genuinamente na sua vida? Será que a verdade está sendo manifesta e ressurreta sobre a sua vida? E é muito bom pararmos para meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor abre várias vertentes. É claro, da vertente da verdade. Quando eu afirmo vertentes, é vertentes bíblicas, vertentes a qual vai te agregar, vai te edificar e proporcionar crescimento espiritual. Então, a verdade a qual o nosso Senhor Jesus está mencionando e a qual a verdade devemos aplicar na nossa vida nos dias de hoje está exatamente em João, capítulo 14, versículo 6, que o nosso Senhor Jesus especifica verdadeiramente o que é a verdade. E é essa verdade que nós temos que trazer para nossas vidas no dia de hoje, é essa verdade que nós temos que aplicar, porque essa verdade, se nós vivermos de forma verdadeira, de forma genuína, essa verdade vai nos libertar, curar, restaurar, renovar, restituir
e nos condicionar a um dia estar no paraíso com o nosso Senhor Deus Pai. Então, João capítulo 14, versículo 6, o nosso próprio Senhor Jesus responde que verdade é essa ele está mencionando. Então, João capítulo 14, versículo 6. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, então não há outro caminho a não ser Cristo ressurreto em nossas vidas, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir novamente, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio nosso Senhor Jesus falou quem é a verdade. E a verdade em nossas vidas, e é isso que temos que entender, é isso que temos que aplicar constantemente sobre as nossas vidas, é viver Cristo ressurreto nas nossas vidas. Porque Jesus deixa muito bem especificado em João 8,32: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando conhecemos Cristo verdadeiramente, quando vivemos na verdade de Cristo, volto a dizer, ela nos liberta de nós mesmos, nos renova, tira toda a imundícia que outrora nós tínhamos, nos liberta de uma vida pecaminosa, nos restaura e nos reconcilia novamente com o nosso Senhor Deus e Pai e nos proporciona a desfrutar de uma futura vida eterna com o nosso Senhor Deus. Então essa verdade que nós temos que aplicar nas nossas vidas constantemente é aplicar Cristo, é viver como ele mencionou em João 8,31. Aquele que quer tornar-se meu discípulo, ou para nós, aquele que quer se autotitular como cristão, vive debaixo das minhas palavras, vive debaixo das minhas ordenanças, vive a minha pessoa em ti, para que eu possa te libertar, te restaurar, te mostrar o caminho, assim como o próprio versículo 6 de João 14 vai mensurar e vai nos dar uma direção. Então é sobre isso, meus irmãos. Eu gostaria que vocês vivessem na verdade de Cristo em suas vidas. E eu também venho aplicando isso constantemente e recorrentemente sobre as minhas vidas. É aprender a viver Cristo em minha vida. É claro que é um processo gradativo. Dependemos também de ter pessoas bem capacitadas, pessoas que nos proporcionam também esse entendimento e crescimento espiritual. Então se achegue também pessoas que pensem no reino do Senhor, pense em nosso Senhor Deus Pai, pense em estar num ciclo social, a pessoa que te alavanca a ter cada vez mais comunhão e intimidade com o nosso Senhor Deus, e vivam na verdade. Então descobrimos hoje dentro desse devocional que a verdade ressurreta em nossas vidas é Cristo Jesus. Então vivam dentro da verdade. Então que esse vídeo fique gravado na sua mente e no vosso coração, que você possa compartilhar com outras pessoas para que elas possam também desfrutar e conhecer e aplicar a verdade em vossas vidas, que é Cristo Jesus ressurreto. Então fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo vídeo.